Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jefferson. E eu sou Jade e hoje nós vamos falar para vocês o preço médio de arrendamento aqui no centro de Torres Vedras, em Portugal. Então, pessoal, para quem já acompanha nossos vídeos, sabe que há pouco tempo a gente se mudou, né? Aqui no início do mês, realmente que a gente fez a mudança. Então, a gente até prometeu esse vídeo aqui em cima, que ia falar, né, desses custos médios de arrendamento aqui no centro de Torres Vedras. Muita gente que está aí se planejando vir para cá, gosta da cidade, né, pelo que a gente mostra, e às vezes pergunta quanto que custa um arrendamento de um T1, de um T2, de um T3. Então a gente resolveu fazer esse vídeo para vocês terem uma noção mesmo de uma média. Não quer dizer que porque é um T2 é esse valor X. Não, a gente está dando uma média dos valores que a gente viu, né, no decorrer dessa procura do nosso apartamento. E aí vocês conseguem ter uma noção. A gente vai citar quais são os principais sites, vai dar algumas dicas. Então realmente fica até o final do vídeo que vem muita informação legal para vocês por aí. Esse valor ele ainda depende da conservação, da localização, né? Então assim, a gente vai ter imóveis que têm a mesma tipologia, mas o fato dele estar mais ao centro, né, dele ter alguns benefícios maiores em termos de condomínio, etc. A ou localização, de ser remodelado ou não. remodelado. Então tudo isso vai influenciar realmente no preço final do arrendamento. Alguns arrendamentos que a gente vê, né, anunciando, não possuem nenhum tipo de eletrodoméstico, né, porque aqui é muito comum o arrendamento ele vir, né, no mínimo com a cozinha equipada, né. Então ocasionalmente a gente vê alguns anúncios que não tem nem um aquecedor, né, o esquentador, né, como chama aqui, que é a parte do aquecimento da água. Então, obviamente, esses arrendamentos eles são um pouquinho mais baixos, né, porque o morador ele vai precisar, de fato, ter que desembolsar um dinheiro, né, porque não é tão normal assim uma família ter um aquecedor comprado, né, que ele leva para uma casa nova, etc. Então, de fato, isso aí acarreta um preço mais em conta. Assim, isso não é o comum, tá? Normalmente as casas, quando se aluga, se ela não tiver nenhum tipo de mobília, porque também tem aqui as opções de você arrendar um imóvel já mobilado, mas se não tiver, geralmente vem pelo menos com o básico, que é o esquentador na cozinha, um forno e o fogão, né? A placa. Fogão, então, às vezes assim, uma geladeira também vem. mas geralmente o básico realmente é o forno, a placa e o esquentador. Então não é muito comum você ver um lugar para arrendar que não tenha nem esquentador, mas a gente já visitou um apartamento que era assim. Sim. Então fica também essa dica para vocês, que isso é algo bastante importante, porque não tem como você ficar numa casa que não tem como você aquecer a água. Exatamente. Né? Como é que você vai tomar banho e fazer as coisas? Então realmente isso é algo que vocês têm que atentar na hora de arrendar o imóvel. Como a gente já falou em outros vídeos, né, aqui em Portugal a tipologia ela muda um pouquinho, a questão das nomenclaturas. Então, quando você se deparar com um anúncio que tem T0, T1, T2, esse T ele está totalmente relacionado à tipologia. E 1, 2, 3 é o número de quartos, propriamente dito. Então, a média que a gente tem aqui em Torres Vedras, lembrando que essa realidade ela se detém apenas aqui em Torres Vedras, no centro da cidade. Como a gente já falou em vários vídeos, né? Quanto mais ao centro, né, mais caro é. E quando você se afasta um pouquinho, você tem preços melhores. Então, esses valores que nós vamos colocar são valores médios, né, baseando-se em anúncios de internet, de corretoras, né, o que a gente vê em alguns grupos, né, de Facebook, nesses locais que a gente tem essa divulgação pública. Então, o T0 não é muito comum a gente ver em anúncio de internet aqui em Torres Vedras, em outras localidades é bem comum, tipo, por exemplo, o centro de Lisboa. É muito comum você ver anúncio de T0, de estúdio. Aqui em Torres Vedras já não é tão comum assim. Não. Então, a gente raramente vê anúncio de T0. Mas quando tem, nesse período agora está numa faixa de mais ou menos uns 300, 350 euros, dependendo, né, do estado de conservação do imóvel e do local realmente onde ele está. A gente ainda encontra, às vezes, anúncio de quartos, né? Então, quartos é um tiro no escuro, porque a gente tem uma situação de um quarto, só que no anúncio não tem dizendo como é que são as condições da casa. Então, a gente não quis trazer valores relacionados a quarto, porque a gente não tem maiores informações, diferente dos anúncios que a gente vê dos apartamentos, né? Onde
se é compartilhado um endereço, uma localidade, uma situação assim mais concreta. Então vamos a partir desse momento só falar sobre apartamentos, moradias, etc. O apartamento T1, né, que é o apartamento de um quarto, também não é tão comum assim a gente vê aqui em Torres, a gente vê vez ou outra que aparece um anúncio desse tipo, e ele está na faixa de mais ou menos 400 euros. Vai depender também, obviamente, da localização onde ele está, porque o centro aqui de Torres Vedras é bem grande, então quanto mais realmente no centro estiver, mais caro vai ficar o valor. Se afastou um pouquinho mais do centro, ele já cai um pouco mais, mas a média de valor é essa. E se afastar do centro, que a gente fala, não é 30 minutos daqui nem nada não. Se afastar do centro seria uns 5, 10 quilômetros daqui, você já consegue ver imóveis bem mais em conta. Né? Então assim, se por exemplo sair aqui do centro de Torres Vedras e for numa região aqui que é do lado, que é o Hilarião, para se encontrar apartamentos já no valor mais em conta do que aqui no centro de Torres Vedras. Então é uma distância de talvez 3 quilômetros de onde a gente está agora. E já tem uma diferença assim razoável em relação ao preço. Totalmente remodelados, que estão bem no centro mesmo, que a localização é excelente. Realmente pode chegar até 700, 750, 800 euros, dependendo do estado de conservação do imóvel. Inclusive nós moramos por muito tempo num apartamento nessa faixa de preço. Né? Num T2, que ele era inicialmente 700 euros, e durante a pandemia teve uma redução para 650. Então, assim, a gente acha que é um valor muito alto, levando em consideração a média do salário mínimo, né? E os apartamentos T3, que são os apartamentos de 3 quartos, está numa faixa no momento de 700 euros. Como a gente falou, se for um apartamento mais novo, já vai para 750, 800, 850, a gente já viu de 900, 950. Já 1.000 euros. Agora sim, são apartamentos, esses que são mais caros, são apartamentos realmente todos remodelados, às vezes já todo com mobília, é um apartamento bem grande, realmente enormes. Que isso é algo bem diferente do Brasil, que a gente no Brasil é acostumado que os apartamentos são muito pequenininhos, né? A maioria é pequeno. Raro é você encontrar um apartamento realmente que seja grande. Aqui não, aqui mesmo os apartamentos de 2 quartos você vê que já é um apartamento bastante espaçoso. Então isso é uma diferença bem curiosa entre Portugal e o Brasil. Uma outra diferença que a gente pode falar, né, pelo menos o que é comum da gente encontrar, né, nesses últimos anos que a gente buscou muito imóvel, a gente sempre viu que os banheiros, né, eles são sempre colocados fora dos quartos, ou seja, praticamente a gente não viu suítes, né, nos imóveis. Então, por exemplo, essa casa onde a gente mora nesse momento tem 2 banheiros, mas os banheiros são fora dos quartos. Não sei dizer se os apartamentos que estão sendo construídos agora, né, os mais novos, se realmente existe essa cultura de colocar um quarto suíte, né, um banheiro dentro do quarto. Mas os apartamentos mais antigos, realmente, a gente vê que não é muito comum. Às vezes nem são 2 banheiros mesmo, às vezes é um banheiro completo e um lavabo. Sim, exatamente. Então é um pouquinho curioso, né, isso aí também. As casas, né, as moradas, a gente já vê que as suítes estão presentes. Né? Pelo menos as casas onde a gente foi, até o momento a gente viu que os banheiros estavam na parte de dentro, a partir, vamos dizer assim, de T3. Né? T2... para trás, eu confesso que eu não cheguei a ver anúncios com suítes, mas T3 para cima, todos eu vi que tinham sim suítes. Então assim, atenção que não estamos falando que todo Portugal é assim, estamos falando que nas nossas pesquisas aqui pela região a gente encontrou esse tipo de resultado. Não quer dizer que todos os imóveis sejam dessa forma. Exato. É realmente o que a gente viu, né? Então assim, pessoal, a gente acha realmente que aqui em Torres Vedras os valores são um pouco altos. Se você vê em outras cidades que tem por aí em Portugal, realmente encontra-se arrendamentos mais baratos, né? Às vezes até imóveis maiores de 4 quartos e tal, e até menos do que o que a gente paga aqui, por exemplo. Porém, quanto mais próximo você tiver dos grandes centros, porque Torres Vedras é bem pertinho de Lisboa, é perto de praia, então quanto mais próximo você tiver de grandes centros, maiores vão ser os valores de arrendamentos. Se você for para Loures, por exemplo, que é um pouco mais perto de Lisboa do que Torres Vedras, você já encontra valores bem mais altos do que aqui em Torres. Absurdo. E assim, como a gente sempre fala,
Isso é um valor aqui do centro de Torres. Se você for para as redondezas, né, as cidades próximas, o valor já cai bastante. Porém, nesses lugares você vai depender de transporte público, se você não tiver carro, então realmente é meio complicado. Então você tem que pôr na balança o que compensa para você. Pagar um pouco mais caro no arrendamento, morar no centro da cidade e ter tudo nas proximidades, ou morar um pouquinho mais longe, mas realmente precisar ter um carro ou depender de transporte público. E tem dois tipos de custo envolvido, né? Existe o custo, obviamente, né, o financeiro, de você ter que custear um carro ou um transporte público, alguma coisa nesse sentido, né? E existe o custo também em desgaste físico, né, em horas, porque às vezes não é tão fácil assim, você sair num dia de trabalho, ainda ter que enfrentar a condução. Muita gente vai falar, ah, mas no Brasil eu já faço isso. Ok, não tem problema algum, né? Porque assim, a nossa motivação de vir para Portugal foi por qualidade de vida. Então a nossa intenção de vir para cá foi a gente não ter os mesmos desgastes que a gente tinha no Brasil. Então assim, a gente não queria, por exemplo, morar afastado e ter que ficar dependendo de transporte. É tanto que eu sempre procurei o trabalho na minha área, obviamente, e que fosse 100% remoto, né? Então graças a Deus hoje eu trabalho dessa forma. E outra coisa, não é nem só também essa questão do desgaste, é que dependendo no que você trabalhar, por exemplo, se você trabalhar numa fábrica e for por turnos, né, o seu trabalho, pode ser que você trabalhe de madrugada, você não sabe se de madrugada vai ter ônibus, vai ter o autocarro, né, para poder estar levando você e trazendo do trabalho. Então tudo isso você tem que levar em consideração na hora de ver onde é que você vai morar. E até a distância, às vezes a fábrica não passa a linha de ônibus na frente, então tem que se andar até uma linha onde se passa, conciliar o horário, né, para ver se de fato... Aí no inverno você vai estar andando no frio, né, de madrugada, então realmente você tem que considerar tudo isso antes de escolher onde é que você vai morar aqui. Exatamente, isso tudo tem que entrar no seu planejamento. Então muitas vezes as pessoas chegam aqui e se deparam com muitas dificuldades, né, e colocam a mão na cabeça, então tem essa surpresa negativa. Então assim, tudo está na internet. As linhas de ônibus hoje estão na internet, você consegue entrar em contato, mandar um e-mail, pegar todas as informações de transporte, né? Então assim, quando for arrendar, é sempre interessante ver as condições de trabalho, as distâncias dos grandes centros, as questões de escola, né? Então existem muitos fatores envolvidos, né? E um dos fatores, né, que a gente vai trazer são as condições de arrendamento. Então não é simplesmente você chegar do Brasil com aquele valor da renda do mês e pum. Pode acontecer que algum anúncio, algum imóvel, ele esteja nessas condições. Mas o que a gente tem visto, pelo menos aqui na região de Torres Vedras e até mais próximo de Lisboa, com experiência de alguns conhecidos que a gente tem que no momento estão passando por essa dificuldade, né, são as condições de arrendamento com rendas adiantadas, né, calções que são exigidos, como também fiadores. No mínimo vai ser exigido para você uma renda e um calção, Sim, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Então você já tem que vir preparado no mínimo com isso. Sim. Mas geralmente exige-se fiador. Se você não tem fiador, eles já vão pedir que vocês aumentem essas rendas e esses calções adiantados para o proprietário ter uma segurança maior, já que você não tem um fiador. Então realmente venha com uma boa reserva financeira nesse quesito de arrendamento, porque não é barato. Imagine você arrendar um imóvel de 600 euros, ter que dar 2, 3 rendas adiantadas, calções adiantados, então realmente é muito dinheiro. E muitas vezes assim, você também passa por uma necessidade de já ter um contrato de trabalho, né? Então às vezes não é nem um recibo de pagamento que você precisa apresentar. Então quando a gente veio arrendar o primeiro imóvel aqui, né, em Portugal, o que foi pedido foi justamente apresentar, né, esse contrato de trabalho, uma declaração da empresa, né, de fato mostrando que você tem é funcionário, vínculo, né? Você tem um vínculo, né, no meu caso que eu era efetivo. Então isso aí levou uma segurança maior para a proprietária, né, para ela também não exigir mais coisas, né, para ela ter mais segurança. Entendeu? Não coloque em questão as exigências dela, o imóvel é dela, ela pede o que nela ela achar cabível e obviamente o que tiver dentro da lei, né? Mas é uma atenção que você que está no Brasil você tem que ter, né? Porque assim muitas rendas elas precisam, elas são altas, né? Para a questão da conversão entre reais e euros, né? E outra situação é que, dependendo da região onde você mora, não é apenas uma, não é apenas duas. Então, às vezes, são mais rendas. Por quê?
Muitas vezes o imigrante ele está aqui numa situação onde ele ainda não conseguiu trabalho, né? Então ele ainda não tem um contrato, ele não tem uma segurança, e a segurança que o senhorio vai ter mais rendas adiantadas para ele ter o dinheiro na mão, se por exemplo tiver algum dano no imóvel, se sair do imóvel antes do tempo. Então assim, é uma série de situações que você tem que colocar no seu planejamento. Tem gente que reclama, porque está muito caro, porque o senhorio exigiu isso, aquilo outro. Gente, o imóvel é dele, ele exige o que ele quiser. Se ele quiser exigir uma renda e um calção, ele exige. Se ele quiser exigir 5, ele vai exigir. E você aceita ou não, se você quiser e se você puder. Mas assim, a gente vê que realmente os proprietários eles estão tendo esse cuidado maior em relação a ter essa segurança mesmo. Às vezes pedem que a pessoa já tenha manifestação de interesse, porque acontece muitas vezes do pessoal tá ilegal, essas coisas, então realmente eles não querem estar compactuando com isso. Sim. Então às vezes eles pedem a manifestação de interesse ou autorização de residência, se você não tiver, para comprovar realmente que você está no processo de legalização. Então tudo isso é bastante importante e você tem que considerar isso. Outra coisa também que geralmente estão pedindo, né, na hora de arrendar é o IRS. Então você que acabou de chegar aqui em Portugal, obviamente você não vai ter o IRS porque ainda não vai ter as suas contribuições lá registradas. Então tem muito senhorio também que não arrenda o imóvel para quem não apresenta o IRS já liquidado, tudo certinho. A gente, em outros vídeos, a gente falou, né, da nossa dificuldade em arrendar, né? A gente tem tido relatos bem parecidos com a nossa realidade que a gente vivenciou há poucas semanas atrás, vamos dizer assim. Então assim, de pessoas que tentam contato com a corretora, não arrenda para brasileiro. Não, precisa de fiador, precisa disso, daquilo, aquilo outro. Então tem uma situação, às vezes simplesmente fala, não está mais disponível. E aí o cara tenta contato por uma outra via, que é um português, e está disponível. Então assim, de fato a gente se surpreende, né, com esse volume de coisas que aparecem. No momento a gente vê que o volume de brasileiros chegando é muito grande. Então assim, muitas vezes as pessoas estão chegando sem essa preparação, né, sem esse cuidado, e às vezes você se depara com esse tipo de problema, né, que é a demora em se conseguir arrendar alguma coisa, às vezes tem que se estender uma hospedagem, uma situação assim. Isso aí pode ter um furo no seu orçamento. Até porque, gente, é bem claro, a procura por imóveis está muito grande, porque como abriu as fronteiras, então está chegando muita gente, não só brasileiros. Sim. Então realmente a procura por imóveis está muito grande. Aqui em Torres Vedras não tem tantos imóveis assim disponíveis para arrendar. Então assim, o senhorio ele está praticamente escolhendo para quem ele vai arrendar o imóvel. Então entre um brasileiro e um português que está querendo arrendar, eles vão alugar para um português. Então, realmente, assim, tá bem complicado, tá bem difícil. E às vezes não é nem por escolha de nacionalidade, vamos dizer assim, é mesmo uma questão de procedência, né? Um português já está aqui, já tem uma procedência, sabe de onde veio, existe uma contribuição, existe uma situação legal, né? Que ele já tem as documentações, não tem nenhuma complicação em relação a isso, né? Já um estrangeiro que não tem vínculo algum com o país ainda, então torna essa relação um pouco mais frágil. Então não é dizendo que de todos os casos existe aquela xenofobia, não. São casos e casos, né? Mas enfim, existe essa dificuldade. Eu acho que essa dificuldade ela tem que ser considerada no seu planejamento. Esse recado que a gente quer trazer, né, como uma observação bônus aqui do nosso vídeo. Então, onde que vocês podem consultar, né, esses imóveis? Então, vocês estando aí no Brasil mesmo, vocês podem fazer essas pesquisas nos sites. E a gente, inclusive, quando ainda estava no Brasil, a gente pesquisou bastante, não porque a gente já ia arrendar do Brasil, mas porque a gente queria ter uma noção de localidade, os valores, a média de valor. Então, realmente, você já consegue fazer essas pesquisas do Brasil. Os principais sites que a gente utiliza aqui para pesquisar é o idealista.pt, o Sapo, tem o OLX, os grupos de Facebook também que postam bastante. Imo Virtual, Custo Justo, e tem também os sites das próprias imobiliárias. Aqui em Portugal, acho que as mais conhecidas são a Remax, a Era, Mil Casas. Então você pode acessar os sites dessas imobiliárias também e tá buscando os imóveis. Outra dica muito importante é que se você já estiver aqui em Portugal, obviamente, e você tiver como vir na cidade e sair realmente olhando, procurando,
é muito bom, porque nem todos os anúncios estão na internet. Sim. E até mesmo os que não estão na internet, é mais fácil de você ter um contrato direto com o senhorio. Sim. Então, às vezes, facilita um pouco na questão dessas rendas adiantadas, de documentação que não se é exigida tanta coisa. Então, é uma dica muito boa se você tiver como realmente sair buscando, procurando, andando na cidade, para você poder encontrar alguma coisa boa. Uma observação que a gente deixa sobre esse tema, né, é a nossa opinião, é que assim, não fechem, não paguem nada enquanto vocês ainda estiverem no Brasil, né? A gente tem alguns vídeos, a gente vai deixar na descrição, de casos, né, de tentativas de burla, né, tentativas de golpe. Então, assim, tentaram inúmeras vezes com a gente, graças a Deus, nenhuma foi bem sucedida. A gente conseguiu detectar que era uma fraude, né? Então, tenha muito cuidado. Eu recomendo que espere chegar aqui para finalizar esse tipo de contrato. Ou então, se você tiver aqui uma pessoa com procuração que presencialmente ela consiga ver que de fato o negócio ele é válido, né? Não é um golpe, né? Que tem, ele de fato, consiga ver procedência. que o imóvel realmente é daquele jeito, porque às vezes Exato. você vê nas fotos de um jeito, às vezes são fotos antigas, por exemplo. Quando você Fotos chega no antigas. imóvel, o imóvel está todo acabado, todo destruído. Então, Sim. realmente, a não ser que você tenha ou uma consultoria aqui, né, realmente confiável, ou uma pessoa realmente confiável, de ir no imóvel, de ver como que está a condição, tudo certinho, realmente não faça pagamentos adiantados, esse tipo de coisa do Brasil. Outra coisa também, desconfie dos anúncios que tiverem com preços muito baixos. Sim. Porque a gente, quando estava no Brasil, aconteceu demais. Olhar o imóvel, nossa, no centro da cidade, tão barato assim, quando vê, eram pessoas que pegavam fotos de outros anúncios, anunciavam e queria que a pessoa fizesse pagamentos adiantados, esse tipo de coisa, mas o imóvel não existia. Às vezes até existia, né? Mas era de outra pessoa. Então, a gente já teve relato também de pessoas já estarem fechando um processo, né? E quando chegaram aqui, começaram a procurar, começaram a ver e tal, terminaram pagando, né? O que chamavam de calção para segurar o imóvel, né? Para visita. E aí, quando chegava lá, não tinha ninguém no imóvel e depois de insistir, conseguiram falar com o proprietário do imóvel e perceberam que era um golpe, né? O proprietário morava na residência, não tinha intenção de alugar nem nada, de arrendar, né, como fala aqui, e a pessoa nada mais passou por um golpe, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse tipo de transação. Vocês têm que ter em mente que não existe, como a gente fala muito no Brasil, né, não existe almoço grátis, né? Então, assim, desconfie dessa facilidade. Demais. Se você é um brasileiro, se você é qualquer tipo de pessoa que busca esse tipo de facilidade, deixe essa forma de pensar no Brasil, né? Porque assim, aqui, pela alta demanda, a facilidade de se arrendar, ela não vai acontecer, né? Como a gente falou, na sua grande maioria, né, nas regiões mais próximas do centro, o proprietário consegue ter à disposição vários interessados, então ele escolhe de fato quem que ele arrenda. Então tenha muita atenção em ter o cuidado com o seu dinheiro, né? Não pague nada adiantado, não busque facilidades, né? Porque você vai se dar mal, né? A gente escuta diariamente relatos nos canais, nos grupos de Facebook, muita gente trazendo experiências negativas por conta desse tipo de comportamento. Então, pessoal, é esse o recado que a gente queria trazer, né? São essas informações que a gente queria passar para vocês no vídeo. Se vocês tiverem mais alguma informação relevante, podem colocar nos comentários. Se não for inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Curte, comenta, compartilha, que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Vai lá também no nosso Instagram, no @canal Tugalândia. Já começa a seguir a gente compartilha muita informação bacana, muitos momentos da nossa rotina, momentos da nossa família. Então vale a pena vocês estarem seguindo a gente lá no Instagram também. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!